E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma dica de Python. Hoje eu vou mostrar para vocês 6 formas diferentes de percorrer elementos de uma lista, né? De iterar sobre uma lista em Python. Mas vamos lá, vamos para a primeira delas que a gente viu lá na aula de for, né? Quem não viu, tá aqui o card para vocês assistirem a aula sobre for. É usando a função range. Vou copiar uma lista aqui pronta para a gente, né? Coloca aqui e vou percorrer for e in range. Qual que é o tamanho que eu quero que esse for percorra? Quantas vezes esse for vai andar? Eu quero que ele percorra exatamente o tamanho da lista. Len, aqui de len, que é o tamanho da lista. A lista tem 7 elementos, então eu quero que o meu for ande 7 vezes. No caso de 0 a 6. Agora basta eu imprimir o elemento da lista naquela posição i. Rodo aqui. Tá aí, ó, 10, 50, 75 elementos por elemento percorrido usando o for. A segunda forma é um pouco mais simples, inclusive. Basta eu criar o for para percorrer essa lista e imprimir o próprio elemento da lista. E tá aqui, ó. Ao invés de entrar na lista em cada posição e percorrer, né, usando o iterador para ser o índice da lista, eu uso o iterador para ser o elemento da lista. Então eu imprimo diretamente o elemento, ao invés de usar ele como posição, acessar a posição e imprimir o elemento da lista. Aqui eu uso o iterador do for como posição da lista, aqui eu uso o iterador do for como elemento da lista. Mais simples, mais direto, a segunda forma. A terceira forma é um pouco mais diferente. Vamos colar aqui a nossa lista. Vamos fazer o seguinte: a gente vai usar o for dentro do print. Eu não quero é, é, guardar essa lista em lugar nenhum, então eu vou fazer isso aqui. E dentro de colchetes eu boto o print e no for dentro da nossa lista. Imprimo isso aqui, tá lá a nossa lista. Então se vocês verem um código dessa forma, ele está fazendo praticamente o que isso aqui está fazendo, só que em uma linha e com a ordem trocada. Mas você pode ver isso aqui, faz a mesma coisa. A quarta forma é usando o while. O while nada mais é que nosso for desconstruído, digamos assim, né? O while eu tenho que fazer o que o for faz entre linhas dele, né, escondido da gente, a gente tem que falar pro for, pro while, o que ele tem que fazer. A gente coloca o índice começando do zero na mão, coloca o comando while e falo que enquanto o i for menor que o tamanho da lista, eu quero que ele imprima o elemento daquela posição e que o i receba mais um, para que ele, né, vá para a posição 1, depois para a posição 2, depois para a posição 3, até que seja menor do que o tamanho da lista. Pode ser que ele imprime novamente, elemento por elemento da nossa lista. A quinta forma é usando elementos do NumPy, né? A gente trabalha muito com a biblioteca NumPy do Python, e eu vou mostrar aqui um uso, né? Não é a mais, digamos, fácil, né? A mais ideal, né, de fazer, né? A primeira que vem na nossa mente, mas existe essa forma. Então, mostrar que a gente vai importar o NumPy, que é uma biblioteca muito importante para muita coisa. Vou dar o nome de aqui de NP para eu usar durante o código. Tá dando a dica de NumPy, não quero. Eu vou guardar uma lista, vou chamar de lista. Vou chamar a função arrange do NumPy para criar uma função de tamanho 10, ó, uma lista de tamanho 10. Vai de 0 a 9 no caso. E aqui eu vou fazer um for i em usar o NumPy de novo para criar um iterador. A função que faz isso é nditer, de iterator, para iterar nessa lista. E agora basta imprimir o elemento i, no caso, i, desse iterador. Roda aqui, ó, vai de 0 a 9, que são os elementos dessa lista. Né? Aqui eu criei, isso aqui foi só para criar uma lista
na mão. Vamos fazer um teste aqui. Vou criar a lista dessa forma e vou rodar aqui, ó. Ele vai imprimir um pouco diferente, tá vendo? Não é exatamente o que a gente tinha feito, porque a gente está usando uma lista padrão e depois usando uma função de iteração do NumPy, ao invés de ter criado uma lista no formato NumPy. Né? São duas coisas diferentes. É uma coisa que a gente tem que trabalhar com o NumPy, é usar tudo no padrão do NumPy se a gente for usar ele. Por isso que eu estou mostrando esse basicão aqui de como iterar numa lista do NumPy. É dessa forma. E a última forma aqui desse vídeo, né, é usando o enumerate. Eu acho essa forma muito interessante. Vamos colar aqui nossa lista e vamos usar o índice do for mais o elemento no for. Eu posso fazer o for receber dois elementos aqui. Desde que eu use a função enumerate list. O que isso vai fazer? Vamos imprimir aqui para vocês verem o que vai acontecer. Imprimir isso aqui. Ó, vou ter X ao invés de. Olha só o que acontece. Ele imprime o índice e o elemento daquele índice. E a função enumerate consegue extrair isso da lista, né? Ele extrai qual a posição que ele está agora e qual é o elemento daquela posição. Então, você guarda a posição uma variável e o elemento em outra variável. Depois você imprime usando print, que você sabe até qual posição que aquele elemento está. Eu acho o enumerate muito bom em várias ocasiões e que a gente precisa saber o índice daquele elemento. Então é isso, galera. 6 formas aí de iterar sobre uma lista em Python. Depois eu volto com mais dicas aí para vocês. Espero ter ajudado. Grande abraço.